é agora. No, como a gente está tendo basicamente as aulas segunda, quarta e sexta, então terça e quinta está ficando livre, no dia 18 a gente teria a sua prova e a do Paulo. Talvez se a turma concordasse, seria interessante a gente fazer a sua prova no dia 19, não na terça? Mas ela fica mais tempo liberada, não fica, não? 24 horas no sistema. Deixa eu falo para não ter duas no mesmo dia. Não, deixa eu te falar. Como ela fica liberada no sistema, 24 horas e tudo, vão deixar, porque às vezes tem aluno que não tem tanta frequência de assistir vídeo e não tem o contato todo da turma. Eu prefiro que senão eu vou gerar problema. Entendeu? Eu pego mais leve com ela, mas deixa ela na data certinha para não ter problema, do que a gente mudar e depois eu ter mudança e alguém que não sabia ou não foi comunicado e gerar uma nulidade aí para mim e eu ter dor de cabeça, que eu vou ter dor de cabeça depois é com outra questão, entendeu? Aí eu faço ela, eu pego mais leve nela e faço ela e disponibilizo para vocês, e aí ela vai ficar 24 horas no sistema melhor, tá ok? Ô, turma, muito bom dia, vamos começar aqui. Como a gente estava falando inicialmente aqui, sejam todos muito bem-vindos novamente. A nossa prova vai ser dia 18, tá? Assim que tiver no sistema, tudo bacaninha, tudo liberado, eu comunico aos senhores, tá? E aí a gente vai se falando aqui também. Vamos continuar e dar prosseguimento. A matéria da nossa prova é até a nossa matéria, tá? Então, estudada. Deixa eu pegar aqui. Vocês. Nós vimos até a última aula, nós começamos a ver justamente a nossa... Abre aí a Constituição, gente, por favor. Nós começamos a olhar o artigo 150 da Constituição. E aí nós trabalhamos justamente os dois primeiros incisos, né, do artigo 150 da Constituição. Ele vem e fala das limitações do poder de tributar, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é proibido à União, Estados, Distrito Federal e municípios... Só um minutinho. Uma obra aqui na frente. Inciso 1, exigir ou aumentar tributos sem que lei o estabeleça. Então, nós lemos esse artigo, 150, inciso 1, eu falei do princípio da legalidade com vocês e fizemos uma correlação com o artigo 97 lá do Código Tributário Nacional. Inciso 2, instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontram em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Também explicamos isso na última aula. Alguma dúvida até aí? Todo mundo tranquilo até aí? Nenhuma dúvida? Perfeito. E aí, continuando hoje, justamente, deixa eu colocar minha tela aqui para ficar vendo vocês, porque senão... não os vejo. Eu gosto de olhar para vocês. E aí, hoje a gente começa o inciso 3. O inciso 3 ele é extremamente necessário a gente estudar, extremamente importante a gente ter uma ideia aqui desse inciso 3 do nosso artigo 150 da Constituição. Porque ele vem e fala o seguinte: também é proibido qualquer ente da federação, inciso 3, cobrar tributos. A linha A, em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência de lei que houver instituído ou aumentado. Isso é o princípio para a gente, turma, da irretroatividade. Tá? O que é esse princípio da irretroatividade? Ele traz para nós, né, a denominação, a qualificação aí de que a lei ela não pode retroagir no tempo. E que se ela retroagir no tempo, ela fere um princípio da segurança jurídica. Né? Então, é a mesma coisa. Vamos lá. Paguei o imposto esse ano do meu carro, IPVA.
Chegou agora no meio do ano, no final do ano, o governo vira e fala assim, eu quero arrecadar mais um pouquinho, pagam mais R$ 100 cada um a mais. Uai, mas o fato gerador não já aconteceu? Já. E eu posso criar um tributo para uma coisa que já aconteceu? Não. Então, o princípio da retroatividade, ele é até muito simples, mas ele é muito importante, porque ele fala justamente isso. A lei só pode instituir tributo mediante lei, mas também o tributo instituído só pode ter a sua vigência da instituição da lei para frente. Eu não posso criar um tributo para cobrar alguma coisa que já aconteceu. Tranquilo até aí? Ok. Aí vem a linha B e fala: também é proibido instituir tributo, a linha B, no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que instituiu ou aumentou. Ou seja, eu tenho uma anterioridade aí chamada de anterioridade anual. Existem algumas leis, turmas, e alguns tributos que eles não podem incidir a sua mudança legal e seu aumento, tá? No mesmo ano. Então, anterioridade anual é justamente você instituir e cobrar tributos apenas para um período anual posterior. Isso é o princípio da anterioridade anual. Professor, como assim? Vamos lá. O governo federal criou um novo imposto. Este novo imposto foi criado hoje, dia 4 de outubro. Ele entra em vigor, se for por meio de uma anterioridade anual, quando? O que vocês acham? 5 de outubro do próximo ano. Ou 4, Errado. não sei. Exatamente. Mas está errado, tá, Rose? E a gente É no início do ano, fala exercício financeiro. Isso. Olha só que pegadinha, Rose, e todo mundo escorrega nisso. Quando eu falo em princípio da anterioridade anual, o que vem na nossa cabeça é: eu faço um tributo e daqui a um ano ele entra em vigência, certo ou errado? Errado. Anterioridade anual, a linha B fala no mesmo exercício financeiro que foi publicado. O exercício financeiro nosso é do dia 1º de janeiro do ano até 31 de dezembro daquele mesmo ano. Então, se ela foi editada e publicada em janeiro, fevereiro, novembro ou dezembro, ela vai entrar em vigência no dia 1º de janeiro do ano posterior. Ok, turma? Essa é a anterioridade anual. Tranquilo, Rose? Sim. Perfeito. Tranquilo. Aí agora, a linha C. Também é proibido a qualquer ente da federação cobrar tributos, C, antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei. Ou seja, princípio 90º. O que é isso, turma? Eu publico a lei hoje, dia 4 de outubro. Vou pensar que essa anterioridade é a 90º, chamada de 90º. Então, eu vou contar 90 dias. Tá ok? Ou seja, 4 de outubro, vamos pensar que todos os meses são 30 dias, para ficar fácil. 4 de outubro, 4 de novembro, 4 de dezembro e 4 de janeiro ela entra em vigor. Ou seja, eu tenho primeira hipótese de anterioridade, turma, anual, muda o ano, tá? Segunda hipótese, 90º, eu conto 90 dias da publicação para entrar em vigência. Dúvidas até aí? Perfeito. Agora, o outro tipo, anterioridade mista. Olha só o que fala anterioridade mista. Antes de decorrido 90 dias da data em que haja sido publicada a lei, que instituiu ou aumentou, observado ainda a linha B. Ou seja, eu tenho que aplicar a 90º e a anual. E aí eu vou sempre usar o prazo mais longo. Como assim? Estamos no dia 10 de março e eu tenho um novo tributo que a anterioridade é mista.
Então, eu aplico 90 dias, março, abril, maio e junho. 10 de junho, se fosse só na 90º, correto? Ok, mas foi 10 de março, eu tenho que aplicar a anual também. Então, vai entrar em vigor o quê? Dia 1º de janeiro do ano seguinte. Ou seja, eu aplico tanto no 90º quanto no anual e vou ver o que termina por último. E vai ser quando vai começar a vigência. Estamos dia 1º de novembro. Eu tenho um tributo instituído que a anterioridade é mista. Então, eu estou 1º de novembro, 30 dias. 1º de dezembro, 60 dias. 1º de janeiro, 90 dias. 1º de fevereiro do ano que vem. E anual já aconteceu? Já, porque nós estamos em novembro para janeiro, já foi. Correto? Dúvidas? Então, essa é a anterioridade mista. Até aí, beleza? Tranquilo? Perfeito. Beleza. Aí vem justamente a dúvida de todo mundo, né? Ô, professor, e aí? Qual anterioridade é de quê e para qual tributo? Nós já vimos na aula passada algumas questões que eu falei do tributo, que tem característica fiscal, extrafiscal e parafiscal. Isso te ajuda sempre a ter um raciocínio com essas questões. Por quê? Porque a gente não consegue decorar. Então, a gente tem que entender. Então, um exemplo. Quando eu falo em tributo extrafiscal, eu consigo mexer a alíquota dele e aumentar ou diminuir de um dia para o outro mediante decreto, dentro do que a lei já possibilita, que é o princípio lá que a gente trabalhou a aula passada da legalidade. Só que eu tenho outros casos, né, que são vistos aí e a gente desenha. Alguém lê para mim o parágrafo 1º do artigo 150 da Constituição. A vedação do inciso 3º, a linha B, não se aplica aos tributos previstos nos artigos 148, inciso 1, 153, incisos 1, 2, 4 e 5 e 154, inciso 2. E a vedação do inciso 3º, a linha C, não se aplica aos tributos previstos nos artigos 148, inciso 1, 53, incisos 1, 2, 3 e 5 e 154, inciso 2. Nem a fixação da base de cálculo dos impostos previstos nos artigos 1553 e 1561. Ou seja, aí está toda a regrinha das anterioridades que não se aplica, em que eu desenhei isso tudo aí para vocês no material que eu disponibilizei. Então, exemplo, quando a gente pega lá o parágrafo 1º e tem lá o que fala no inciso 3, a linha B, ou seja, anterioridade anual, não se aplica ao 148, inciso 1. O que é o 148, inciso 1? A gente vai lá, vai ver justamente no empréstimo compulsório para despesas extraordinárias, né? 153, inciso 1, 2, 4 e 5. 153, 1 e 2, importação, exportação. 4, IPI e 5, IOF. Ou seja, impostos o quê, gente? De característica extrafiscal, né? E quando eu falo da anterioridade mista, não se aplica também a empréstimo compulsório, nem se aplica a imposto de importação, exportação, imposto de renda e IOF, né? E nem o 154, que é o imposto lá, de novo imposto por conta de guerra externa. Então, você vê aí no parágrafo 1º as regras para não se tributar considerando e tendo que aguardar princípio de anterioridade, seja ela anual, nonagesimal ou mista. E aí, no nosso material, que eu disponibilizei para vocês, tem explicando tudo quanto que é cada imposto e qual que é o limite de cada um. Entendeu? Já as contribuições, olha lá, só como exemplo,
as contribuições sociais da Seguridade Social têm que respeitar a anterioridade nonagesimal. Está lá no artigo 195, parágrafo 6º. Professor, eu tenho que decorar isso? Pois, gente, com muita franqueza, nem eu, Eduardo, mesmo porque eu também não sou o foda, não, e nem quero ser, nem eu decoro e consigo decorar. Então, e essas regras, elas estão todas no parágrafo 1º do artigo 150, vai estar lá no parágrafo também 1º do 153, que a gente vai estudar, tá? E aí você vai buscar no texto constitucional. Agora, algumas coisas a gente tira por uma situação de raciocínio lógico, que é o que eu quero que vocês desenvolvam. Se eu estou falando que o imposto tem característica extrafiscal, ele não é de regular mercado? Se ele é para regular mercado, ele pode ser alterado mediante decreto e ele vai entrar em vigência o quê? De imediato. E o que é regulação de mercado? Importação, exportação, IOF e IPI, turma. Então, essas questões... Ah, mas o IPI tem que esperar 90 dias. Tem. O que eu vou lembrar? Lembra quando o IPI de carro importado aumentou de um dia para o outro? E aí eles foram lá no Supremo, o Supremo falou, não, tem que esperar 90 dias. E aí toda concessionária de veículo importado falava assim, compre seu veículo antes de acabar o IPI mais baixo, porque ele vai aumentar. Lembrei de um fato histórico do IPI. Imposto de renda tem que ser anual. Por que ele é anual? Porque eu estou lembrando aqui que todo final de ano eles ficam doidos para mudar a tabela do imposto de renda para incidir no ano seguinte. Porque se eles não mudarem antes do ano acabar, se eles mudarem no início do ano que vem, só vai entrar em vigência em 2023. Então, alguns fatos históricos é interessante vocês irem pegando para ficar uma coisa mais fácil de criar esse raciocínio lógico. Tá ok? Dúvidas? Então, perfeito. Essas regras, elas são fixas, taxativas? Ou... São, e elas estão sempre no parágrafo 1º do artigo 150 da Constituição, tá? E olha só, e lá no parágrafo 1º do artigo 153 está assim, compete à União instituir impostos sobre. Aí fala todos os 7 impostos que a União pode falar. Aí tem assim, é facultado ao Poder Executivo, ou seja, pode o Poder Executivo, mediante o Presidente da República, atendidas as condições e limites estabelecidos na lei, ou seja, a lei tem um limite de máximo e mínimo, alterar as alíquotas do inciso 1, 2, 4 e 5, ou seja, importação, exportação, IOF e IPI. Tranquilo? Então, tudo isso tem no nosso texto constitucional. Entendeu? Então, por isso que é importante a gente sempre ter esse raciocínio lógico aí e a gente sempre definir essas questões. Tranquilos? Beleza. Joia. Continuando. Lá no artigo 150, inciso 4, vem e fala também que é proibido qualquer ente da federação, né, ter aí, utilizar o tributo com efeito de confisco. O que é confiscar, gente? Confiscar é tomar para si o que não lhe é seu, né? Confiscar é pegar. Então, quando você confisca alguma coisa, você inviabiliza a atividade financeira ou daquela pessoa ou daquela empresa. Então, o tributo não é sanção. Lembra lá, olha que legal, o artigo 3º do Código Tributário Nacional, que nós aprendemos, que fala tributa toda espécie pecuniária instituída mediante lei, que não constitui sanção de ato ilícito. Então, tributar e pagar tributo não é nada de errado. Ok? Ok. Então, não é sanção, não é penalidade. Então, há uma grande diferença, turma, entre multa e confisco. A multa, ela também não é tributo. A multa tem um caráter pedagógico, de sanção. Olha, paga o seu imposto de renda, porque se você não pagar ou se você não declarar, você vai levar uma multinha por não declaração, e se você declarar e não pagar,
você vai ter uma multa aí de 20, vamos supor, 20%. Aí o Zé das Couve foi lá e fez um imposto de renda dele e usou um recibo falso para ter uma restituição que não ia ter. Ele vai ter uma multa de 20%? Aí a multa não tem só o caráter pedagógico. Ela tem um caráter sancionatório. Olha, não inventa notícia que não tem, não, porque ao invés de você pagar uma multa só por atraso de 20%, você vai pagar uma multa de 225% sobre o que você tinha que pagar porque você usou documento falso. Então, a multa, gente, ela tem um caráter pedagógico, tipo, paga um dia para você não pagar mais caro. Mas ela tem um caráter o quê? Sancionatório. Tipo, não faça coisa errada, porque senão a multa é mais violenta. E aí, depois, essa multa ela pode ter um caráter, inclusive, o quê? Confiscatório. O que é confiscar? Tomar para si o que não lhe pertence mais. Olha, não fica usando isso, não, e esse artifício fraudulento, não, porque senão nós vamos te multar de uma forma que vai inviabilizar você continuar seu exercício legal. Tá? Às vezes, o contribuinte ele toma uma multa tão violenta. Agora, a multa é tributo? Tributo é aquela pessoa que paga certinho, bonitinho, que sabe que tem que pagar. A multa é um acessório ali que vem a trazer um caráter ou pedagógico ou sancionatório. E aí, a depender da sanção, a multa pode ter um caráter de confisco que vai inviabilizar a sua atividade econômica. Tá? Professor, dá um exemplo na prática. Vai. Uma empresa aí que declara o ICMS todo mês bonitinho, mas nunca recolhe e faz o caixa 2. O que ela está fazendo? Fraudando, né, gente? Ocultando patrimônio. Uma série de coisas erradas aí. Tranquilo até aí? Dúvidas? Sim. Então, perfeito. E aí, gente, é muito interessante vocês sempre observarem essa diferenciação da multa para o confisco e etc. Tá? O artigo 150 da Constituição traz para a gente lá, no inciso 5, né? Nós já falamos lá do inciso 1, já falamos do inciso 2, 3 e 4, e agora vamos para o 5, né? É proibido qualquer ente da federação, né, estabelecer limitações ao tráfico de pessoas ou bens por meio de tributos entre estados ou entre municípios, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Então, aí nós temos duas coisas bem interessantes para ver. Ninguém pode ser impedido de circular no nosso território nacional por conta de tributos, tá? Ninguém, pessoas e nenhuma coisa. Professor, mas e o ICMS? O ICMS é um imposto entre estados, tá? De característica estadual, que você tem um controle. Você não impede a circulação de mercadoria, mas a mercadoria, quando ela é circulada e transferida de um proprietário para outro entre estados, ela paga aí o ICMS normal e ele é constitucionalmente legal e constitucional. Tá? E aí, professor, e o tal do pedágio? Está escrito aí no artigo 150, inciso 5, porque tem gente que adora jogar no Google e puxar uma monografia, um TCC, que pagar pedágio não é correto. Está aí, gente. Está super correto. Está escrito aí. Né? É válido, é lícito, é devido. Correto? Ok. E aí? Eu pago ou eu não pago? Paga. Está previsto? Ué, professor, mas eu não posso ter vedação de circulação. Tudo bem, mas o inciso 5 traz, exceto a questão do pedágio. Vocês já viram, né, quando vocês viajam, que toda estrada pedagiada, antes de chegar no posto de pedágio, tem escrito assim, última saída antes do pedágio?
Por que disso? Porque eles têm que dar a opção para o contribuinte que, caso ele não queira ficar naquela estrada pedagiada, ele saia do pedágio. Ah, professor, mas eu vou andar 300 quilômetros a mais. Vai, claro. E vai cair um tanto de buraco. Vai, claro. Mas você tem que trazer essa opção de dar uma outra circulação sem ser pagando. E assim que acontece. Por isso daquela placa, tá, gente? Aquela placa não é só para... Ah, não quer pagar pedágio, vai embora. Não. É porque a gente tem que sempre informar. Olha, tem um pedágio ali na frente. Se você não quiser passar por ele, você faz um outro caminho e a última saída antes desse pedágio é esse aqui. Assim que acontece. Ok até aí? Dúvidas? Ninguém com dúvida? Ok. Eu vou iniciar, então, um tema aqui da nossa próxima aula, mas não vou entrar em específico nele, não. Mas vou falar de uma questão do inciso 6. O inciso 6 do artigo 150 da Constituição é muito interessante, tá? Porque lá tem descrito assim, é proibido qualquer ente da federação instituir impostos sobre. E aí vem tratando um tanto de coisa que a gente vai trabalhar na próxima aula. Só que esses impostos sobre, primeira coisa, é proibido qualquer ente da federação instituir impostos. Não é qualquer tributo. Tá? Primeira questão. Segunda questão, esse artigo 150, inciso 6, ele traz para a gente, e aí fica um para casa para vocês lerem esse inciso 6 antes da nossa próxima aula, ele traz para a gente uma situação que se chama imunidades genéricas, que são tidas como imunidades e cláusulas pétreas dentro da nossa Constituição. Então, a doutrina, até mesmo o próprio Supremo, não entende ser viável e ser modificável o que tem de imunidade tributária nesse artigo 150 da Constituição, inciso 6. Porque traz para a gente, só para vocês terem ideia, gente, a imunidade dos templos de qualquer natureza. Ah, professor, então aquele político ou aquele candidato que fala que quer tirar a imunidade da igreja vai conseguir? Não, ele está falando a maior borracha que tem. Para nós tirarmos a nossa imunidade de templos de qualquer natureza, apenas com uma nova constituinte. Porque como esse inciso 6 é considerado pela doutrina e pelo próprio Supremo como uma cláusula pétrea, e por que é considerado cláusula pétrea? Porque esse inciso 6, tudo que fala dele tem uma correlação direta lá com o artigo 5º da Constituição. Então, se eu falo imunidade de templo de qualquer natureza, eu estou dando a opção a qualquer contribuinte ter qualquer tipo de opção religiosa. Se eu falo que tem imunidade partido político, eu estou trazendo todos os contribuintes a participarem efetivamente da política, porque eu estou trabalhando de pluralismo político. Se eu estou dando imunidade, turma, para o sindicato de trabalhadores, é porque eu reconheço que o trabalhador é parte fraca na relação empregatícia. Então, esse artigo 150, inciso 6, traz diversos tipos de imunidades e elas são consideradas como cláusulas pétreas. Então, começam a defender isso aí. Tranquilo até aí, turma? Dúvidas? Hoje é só isso tudo. Depois a gente fecha essa parte nossa de imunidades aí. Tranquilo? Professor. Diga. Então, o pedágio é um tributo? Não. Super legal sua pergunta. Tá? A regra que está na Constituição, vamos lá, é assim, é proibido qualquer ente estabelecer limitação de tráfego de pessoas, ressalvada a cobrança de pedágio, pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Professor, pedágio, então, é um tributo? Se ele pudesse se equiparar a algum tributo, o mais plausível e mais identificado que ele seria uma taxa. Lembra que a gente explicou a taxa, Magno? E a taxa tem uma questão que ela é conta prestativa, ou seja, se eu uso, eu pago, né? Ela é obrigatória, ela é vinculada. Então, se eu estou usando uma estrada,
Ela é vinculada, beleza, ela é obrigatória, ok. Mas o pedágio é instituído mediante lei, gente? Como é que é instituído o pedágio? Eu abro uma licitação pública, uma concorrência, uma empresa ganha, explora ali aquela estrada por tantos anos e vai cobrar um preço que tem pré-estabelecido no contrato. Então, o pedágio, a primeira coisa que ele se difere da taxa é porque ele não é instituído mediante lei. Ele é instituído mediante um contrato público advindo de uma concessão pública de uma licitação. Ele é obrigatório? Não, eu só pago quando eu uso a estrada. Tá? Eu poderia até falar que ele é divisível? Eu poderia. Porque eu cobro, eu sei quanto que carro gasta, não gasta, etc. e tal. Mas é a mesma lógica do preço de ônibus. A tarifa é um tributo? Também não. Por quê? Por conta dessas duas diferenças da taxa. Né? Eu só pago o ônibus quando eu uso, então ele não é obrigatório. E segundo, o preço da tarifa de ônibus não é feito mediante lei, sim um contrato público administrativo entre a concessionária que explora o serviço de transporte público e a prefeitura, no caso. Excelente pergunta. Então, essa arrecadação fica para a concessionária, é isso? Sim. Como é que você dá uma licitação pública? O governo aqui, vamos falar, uma concessionária que explora o transporte coletivo em Belo Horizonte. É explorado por uma concessionária de ônibus. Como é que é feito isso? A prefeitura abre um processo licitatório, fala assim, olha, nós vamos conceder o poder de você explorar a linha do ônibus tal durante 30 anos. Quem dá mais? Aí a empresa tem que pagar para ter esse direito de exploração dessa linha de ônibus. Em contrapartida, ela tem um contrato que ela tem que seguir bonitinho, né? Mas, em contrapartida, esse contrato vai falar como que é calculado o preço do ônibus. Entendeu? Então... Entendi, professor. Pode falar. Mas, no caso, o pedágio dessas vias federal aí, fica para quem? Para a empresa que explora ela. Nenhum pedágio, nenhuma via que é 100% pública é pedagiada. Ou é a PPP, parceria pública-privada, ou ela se torna uma rodovia privatizada. Então, quando você tem, exemplo, aqui em BH, no nosso anel rodoviário, nós temos a Via 040. O que é essa Via 040? É uma empresa que ganhou a concessão para explorar essa via durante tanto tempo. Existem direitos e obrigações. Né? Os direitos dela é receber por cada carro e cobrar o pedágio. E as obrigações? Em tanto tempo você tem que pagar isso para o governo federal, em tanto tempo você tem que duplicar a rodovia em tal lugar, em tanto tempo você tem que fazer tais melhorias. Então, existem tudo isso firmado dentro do contrato. Ok, entendi. Obrigada, tá? Tranquilo? Mais alguma dúvida, turma? Então, perfeito. Como a gente combinou aqui no início da aula, no nosso... Semana que vem é feriado, né? Dia 11 é feriado, não é, Wesley? No calendário, correto? Ou não? Olha, por favor. Porque geralmente eles emendam. É 12, professor. É só 12? Dia 12. Ou dia 11 tem aula normal? Você que Como é que eu vou ver aqui no calendário? Olha aí, não, dia 11 não tem aula, recesso para o dia dos professores. Exatamente. Dia 11 não tem aula, e aí no dia 18 nós temos a nossa prova inicial. Eu vou passar no WhatsApp, depois as instruções, tudo bonitinho para vocês, beleza? Ok. Um beijo para vocês, fiquem com Deus, e boa semana para todos nós. Boa semana para você todos. também, professor. Tchau, tchau. Tchau, gente.